Você vai ver agora no Jornal da TVTC. Mateenses voltam a recorrer a fontes alternativas por causa da água salgada nas torneiras. São Mateus inicia a vacinação contra a gripe H1N1. Caravana da Saúde mobiliza lideranças contra o Aedes aegypti. Quarta-feira, dia 20 de abril. O Jornal da TVTC está começando. Olá, boa tarde. O comércio e os bancos fecham amanhã em razão do feriado de Tiradentes. As lojas não abrem e não haverá expediente ao público nas agências, nos correspondentes bancários e casas lotéricas. O funcionamento será normal na sexta-feira. Também em função do feriado de Tiradentes, não haverá expediente nos escritórios e na redação integrada da Rede TC. O jornal Tribuna do Cricaré não circulará na sexta-feira e amanhã não haverá exibição do jornal da TVTC. Os moradores de São Mateus voltam a receber água salgada nas torneiras. De acordo com o SAAI, o teor de sal no ponto de captação de água no Rio Cricaré já atingiu 800 ppm e o bombeamento está sendo interrompido pelo menos 2 vezes ao dia. O índice ultrapassa os 250 ppm, nível máximo permitido por legislação e recomendado pela Organização Mundial de Saúde para consumo humano. O problema ocorre desde o fim de semana e as pessoas já recorrem novamente às fontes alternativas em busca de água potável. É o caso de Edmar Marinho, que mora no centro de São Mateus e utiliza a bica do Sernambi. Edmar Marinho mora com a mãe, que é cadeirante. Em busca de água para beber e cozinhar, ele se desloca até a bica da Lilita no bairro Sernambi, já que, segundo ele, o caminhão-pipa ainda não está fazendo a distribuição de emergência. Esperar aí, né, que eles mandem o caminhão de novo, né, pra gente. Ou então que dê certo aqueles postos lá embaixo que eles estão construindo, que até agora, né, nada foi concluído ainda. Me parece que só tem um poço, né, funcionando. Aí fica difícil, né. Procurado pela Rede TC, o diretor do SAAI disse que não poderia falar com a reportagem. Luiz Carlos Sossai alega que somente a Secretaria de Comunicação pode comentar sobre o assunto. Foi encaminhada a solicitação à secretária Sandra Pacheco, mas ainda não obtivemos resposta. O SESC realizou a culminância do projeto Mostra Literária da Escola para a Vida Professor Mesquita Neto, destacando contos e cantos de Bia Bedran e a releitura dos clássicos da literatura infantil. Pais, alunos, comunidade escolar e convidados acompanharam as apresentações dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. A mostra literária é realizada em abril por causa do Dia Nacional do Livro Infantil, no dia 18. Um dos objetivos, segundo a direção da escola, é realizar um trabalho diferenciado, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades nas áreas de conhecimento. O outro é ajudar as crianças a refletir sobre si e a importância do respeito ao próximo, proporcionando ações autônomas com responsabilidade e respeito às diferenças. Durante o projeto, os alunos tiveram momentos de leitura, releitura, interpretações, desenvolvimento de oralidade e despertar de sensibilidades. Em algumas turmas, os estudantes produziram textos, pesquisaram e desenvolveram atividades de comunicação. Veja agora a previsão do tempo para hoje em São Mateus e região. Quarta-feira de sol com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 22 e máxima de 31 graus. Em Nova Venécia também deve chover, mínima de 21 e máxima de 32 graus. Você vai ver depois do intervalo, Caravana da Saúde mobiliza lideranças contra o Aedes aegypti em São Mateus. Cuidar bem da nossa gente é assegurar o bem-estar das pessoas. Isso é o que a Prefeitura de São Mateus está fazendo, garantindo à população uma saúde de qualidade. Já foram investidos mais de 10 milhões de reais em obras na saúde básica, que é da responsabilidade do município. Das 23 unidades de saúde de São Mateus, 15 estão com sedes novas ou foram reformadas e ampliadas, dando fim ao atendimento em espaços pequenos e improvisados. Outras 4 obras estão em andamento. As consultas médicas, que antes eram realizadas em sedes improvisadas e apertadas, agora são feitas em locais amplos e confortáveis para os pacientes e servidores.
Os investimentos não param por aí. Também foram adquiridos equipamentos e ambulâncias. Em breve, novas melhorias serão anunciadas. Prefeitura de São Mateus. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$ 15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. Depois de passar por Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, a caravana capixaba de mobilização contra o Aedes aegypti chegou hoje a São Mateus. A cidade cediu o encontro do Conselho Estadual de Saúde com conselheiros de saúde e lideranças sociais dos municípios que compõem a região norte de saúde. O objetivo é mobilizar essas lideranças para uma participação efetiva nas ações de combate ao mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya. O encontro no auditório do Ministério Público Estadual teve a presença do subsecretário estadual da Assistência em Saúde, Fabiano Marelli. Também estavam presentes secretários municipais de saúde, representantes de associações de moradores, de sindicatos de trabalhadores e de movimentos religiosos. A cobertura completa da reunião você acompanha logo mais às 19h no Jornal da TVTC. E agora no destaque nacional, o processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff teve mais um passo no Senado Federal com a leitura da denúncia no plenário. Assim como na Câmara, o processo vai ser discutido em uma comissão especial. No plenário do Senado, a leitura do relatório aprovado pela Câmara. Em seguida, o presidente do Senado, Renan Calheiros, fez uma solicitação aos líderes dos partidos. A presidência solicita às lideranças o envio em até 48 horas das indicações dos nomes dos membros dos blocos parlamentares que irão integrar a comissão especial. Mas o prazo de 48 horas virou motivo de disputa entre os senadores. Com todos os nomes indicados, seria possível dar início aos trabalhos da comissão especial imediatamente. Mas alguns partidos disseram que vão usar todo o prazo. Entre eles, o PT. Com isso, a eleição e o início dos trabalhos de fato da comissão deve ficar para segunda-feira. Na política, o tempo também é objeto de disputa. Nós queremos trabalhar na sexta-feira, no sábado e domingo. Por que essa posição do Senado diante de um caos instalado no país? Na ausência de governo, o senador vai para o seu estado e a sociedade toda aguardando uma continuidade, uma celeridade na decisão que já foi tomada pela Câmara? Nós vamos fazer um amplo direito de defesa aqui. Não vamos aceitar atropelos. A presidenta Dilma Rousseff tem o direito de se defender aqui. Então, não tem isso. Nós vamos utilizar todos os prazos. Outro exemplo de disputa política, a divisão das 21 vagas da comissão do impeachment. Uma reunião de líderes do Senado foi feita para discutir isso. No voto, ficou decidido que os partidos pequenos não teriam espaço. A lei fala todos os partidos políticos na proporcionalidade possível. Então, o que é dentro do possível não é a participação do partido, é a proporcionalidade, não é? Então, eu estou entendendo que essa decisão fere o que determina claramente os dispositivos legais quanto ao rito aqui no Senado Federal. Isso aí é só o começo, ainda tem mais. Por exemplo, quem vai ficar com a relatoria e a presidência da comissão? Obviamente, caberão aos maiores blocos a prerrogativa de tentar construir uma maioria dentro da comissão para que seus indicados sejam eleitos, mas não é uma eleição automática, né? E, obviamente, nós que somos o segundo maior bloco, certamente teremos ou buscaremos ter, com o apoio da maioria da comissão, uma das duas posições. O presidente do Senado é pessoa para quem essas disputas acabam sendo encaminhadas à procura de uma solução. Sabendo disso, Renan Calheiros já avisou. Até a sessão que vai votar a admissibilidade ou a inadmissibilidade, as questões serão resolvidas pelo presidente. A partir disso, com a chegada do presidente do Supremo para presidir esse processo de impeachment, toda questão de ordem
e serão muitas, serão resolvidas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Na próxima segunda-feira, a comissão vai eleger o presidente e o relator. A partir daí, os senadores terão um prazo de 10 dias para elaborar e votar um parecer que depois será referendado pelo plenário. Agora um giro pelo Estado. Deputados debatem com representantes do setor os desafios sobre reservação hídrica e o reflorestamento do Espírito Santo. Os impactos do Código Florestal e o potencial de recuperação natural das florestas no Estado foram os principais tópicos de discussão na reunião ordinária da Comissão de Agricultura. Os deputados receberam os representantes da organização não governamental Sedagro, Centro de Desenvolvimento do Agronegócio, que apresentaram estudos realizados sobre o tema. O engenheiro agrônomo Murilo Pedroni, que é diretor executivo da entidade, mostrou a situação do Espírito Santo quanto à sua cobertura vegetal. Hoje o Estado do Espírito Santo, ele possui em seu território aproximadamente 15% dele com cobertura florestal nativa, e isso sem levar em consideração as unidades de conservação. Se a gente for parar para analisar com a obrigação do cumprimento do novo Código Florestal, nós vamos ter no Estado do Espírito Santo, em um prazo máximo de recomposição de até 20 anos, que é o que preconiza a lei, um percentual de até 22% do nosso Estado com cobertura florestal nativa. Isso aí perfaz um pouco mais de 1 milhão de hectares preservados. De acordo com os estudos apresentados, 60% do território capixaba tem alto potencial de regeneração natural de florestas, não sendo necessário o plantio de mudas na maior parte dessas áreas. Se parar para analisar o custo de recuperação de 1 hectare, ou seja, você plantar uma floresta em 1 hectare, está girando em torno de 9 mil a 15 mil reais. Para o custo particular para o produtor rural, ele fica alto para um benefício que é de todos. Então a gente fez esse estudo que demonstrou exatamente esse ponto. Mais de 60% do Estado do Espírito Santo tem um alto potencial de regeneração. Alguns problemas que podem interferir se esse percentual vai se concretizar é a questão pedológica, a questão climática, a distância entre uma floresta matriz e uma área que se deseja regenerar, tem a questão das espécies problemas, que podem ser tanto exóticas quanto invasoras, enfim. Cada região tem a sua peculiaridade. Esse número de 60%, ele é um número geral do Estado. A presidente da Comissão de Agricultura destacou a importância da recuperação florestal para a preservação dos recursos hídricos. Esse trabalho que o Sedagro faz, ele visa estar levando a consciência para os municípios de sua restrição hídrica, dos problemas que ele tem e quais as iniciativas que ele pode estar adotando para poder recompor a floresta e poder, com isso, estar fazendo com que a água, no período das chuvas, elas não vão para o rio rapidamente, elas possam infiltrar no subsolo e não vão para o rio, do rio para o mar, e acaba com que a gente perde esse potencial que a gente teria de estar fazendo essa reservação hídrica, de estar contendo essa água no subsolo, fazendo com que a gente possa, em outros momentos, não estar passando pelas dificuldades que hoje nós passamos na agricultura. Está em tramitação na Assembleia Legislativa um projeto que garante aos usuários a restituição por serviço de internet interrompido. Foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia projeto de lei determinando que as empresas prestadoras de serviços de internet doméstica restituam os usuários todas as vezes que o sinal for interrompido. A proposta do deputado Cacau Lorenzoni foi aprovada com emenda modificativa da Comissão de Constituição e Justiça, dando prazo de 30 dias para a entrada em vigor da lei após a sua publicação. A matéria segue para apreciação nas comissões de Defesa do Consumidor e de Finanças. E você vai ver a seguir: São Mateus inicia a vacinação contra a gripe H1N1. Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos.
preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Publique o balanço da sua empresa na TC. Está na hora das sociedades anônimas, cooperativas, fundações e sociedades civis publicarem o balanço patrimonial. A publicação feita na tribuna do Cricaré atende aos requisitos legais e é muito mais econômica para você. Além disso, publicando na TC, você demonstra responsabilidade social com o mercado regional. Consulte o departamento comercial da TC. Na TC é legal. Tribuna do Cricaré. Há 32 anos, o Diário do Norte Capixaba. Se você procura emprego, fique atento às oportunidades do Cine de São Mateus. No Cine há vagas para ajudante de padeiro, cabeleireiro, cuidador de idoso, eletricista de manutenção industrial, garçom, manicure, padeiro e trabalhador rural. O Cine de São Mateus fica na Casa do Cidadão, em frente à Igreja Velha, no centro. O telefone de contato é o 3763-2706. Os produtores pinheirenses ainda não começaram a colheita do café Conilon. O presidente do Sindicato Rural, Francisco Antônio Martins dos Santos, diz que os cafeicultores estão na fase de preparativos para os trabalhos que devem começar no início de maio. Assim como em outros municípios, a previsão é de uma quebra na produção em decorrência da severa estiagem. Francisco explica que os produtores que têm equipamentos estão realizando a manutenção. As máquinas mais encontradas são as recolhedoras, já que a mecanização automática ainda não é uma realidade entre os cafeicultores de Pinheiros. O presidente do Sindicato Rural destaca que ainda não foi iniciada a contratação para reforçar a mão de obra nas lavouras, mas justifica que grande parte dos produtores já tem trabalhadores fixos para o serviço. A campanha de vacinação contra a gripe H1N1 já começou em São Mateus. Estão sendo imunizados profissionais da saúde, grávidas e as que ganharam neném há 1 mês e meio. Em São Mateus, as doses da vacina contra a gripe H1N1 foram antecipadas e já estão sendo aplicadas em profissionais da saúde, grávidas e puérperas, que são mulheres com até 45 dias no pós-parto. Do dia 25 em diante, serão vacinadas as outras categorias do grupo de risco. São os idosos, acima de 60 anos, e as crianças entre 6 meses e menores de 5 anos. Junto com os demais públicos-alvos, a gente vai estar fazendo essa vacinação. E também aqueles pacientes, a partir do dia 25, que têm doenças crônicas, que apresentarem um laudo, nós estaremos vacinando. Você citou também que vai ser vacinados acamados. Como que vai funcionar? Sim, a partir do dia 25, quem tem uma pessoa acamada em casa deve estar procurando, que é o S3, nos procurando para passar nome e endereço, que nós vamos estar organizando um cronograma para a gente estar atendendo essa população. Quem tem doença crônica é preciso comprovar, Sim, se for um paciente com doença asmática, por exemplo, bronquite, precisa estar trazendo um laudo médico recente ou a receita das medicações para a gente estar podendo vacinar. A coordenadora de imunização, Jerusa Gomes, reforça que o dia D da campanha de vacinação ocorrerá em todo o país em 30 de abril. Queremos que toda a população do público-alvo compareça às unidades para vacinação e quem quiser antecipar para o dia 25 a sua ida à unidade também pode. E todas as unidades estarão abertas no dia D para melhor atender toda a população. Jerusa faz algumas recomendações aos mateenses. Por enquanto não temos como abrir para a população toda, que a população nos procure para estar vacinando, de acordo com as indicações do público-alvo e está fazendo o possível para a higienização das mãos, sempre possível para evitar essa doença. E assim, se for o caso, sobrar vacinas no final da campanha, que nós estaremos abrindo para a população. A vacina leva de 7 a 10 dias para fazer efeito no organismo. Vale ressaltar que crianças menores de 6 meses não devem tomar vacina, nem pessoas que possuem alergia severa a ovo. Os principais sintomas da gripe H1N1 são
febre alta, tosse, dor de cabeça, dor no corpo e indisposição. Quem apresentar esses sinais deve procurar o pronto atendimento. Na rede particular, a vacina custa em média R$ 120 e não é paga pelos planos de saúde. Nesta clínica em São Mateus, não há mais vacinas disponíveis. O gerente Charles Alves ressalta que o estoque de 1 ano acabou em 2 dias. Existe uma possibilidade no mercado da gente estar recebendo essa vacina a partir da semana que vem. Então essa é a nossa esperança, entendeu? De ir no mercado poder comprar. Segundo ele, a situação é preocupante. Uma camada grande da população que até então não vacinava vai procurar a rede pública. E mesmo assim eu acho que lá vai dar um pouquinho de confusão pela quantidade de pessoas que estão buscando essa vacina no mercado, entendeu? Então para esse ano está uma situação meio delicada. Então a gente espera, né, contribuir com o mercado se a gente receber um pouco mais de vacina na semana que vem. A vacina oferecida nas clínicas particulares é a tetravalente, ou seja, além de proteger contra o vírus H1N1, também imuniza contra uma segunda cepa da influenza B. Charles explica que há algumas restrições para tomar a vacina. Se a pessoa estiver com febre, eu não posso vaciná-la. Se a pessoa teve febre ontem à noite e essa intercorrência não teve 24 horas ainda, eu também não posso vacinar. E na clínica em especial, a gente busca não vacinar aquelas pessoas normalmente que estão tomando corticoides em grande escala. O que é grande escala? Intensidade em 4, 5 dias atrás e também antibiótico 2, 3 dias atrás de grande intensidade. Esse perfil de pessoas, se vier no caso aqui na clínica, a gente busca essas informações com ele e normalmente não faz a vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, já foram registrados 444 casos de síndrome aguda respiratória grave por influenza A, H1N1, em todo o Brasil. Houve 71 mortes. O maior número de casos ocorreu em São Paulo, com 55 mortes. E você pode participar da programação da TVTC, dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento na sua rua, na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal. Basta acessar www.tvtc.com.br e clicar no ícone TC Nauta. É a TVTC interagindo com você. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever as reportagens de hoje acessando o nosso portal. TVTC, a televisão da gente. Uma boa tarde para você.